Muito bem. Você entende de tudo. Meu caro Bruno Bill Rafael, repórter do Povo, ele é repórter durante as transmissões, mas apresenta a resenha. Bola em jogo de segunda a sexta-feira, às 18 horas, ao lado do Gavião Bezerra. Às 18 horas, na Angelim 102,3 FM, no YouTube Garotão TV, cobrindo futebol profissional. Meu caro Bruno Bill Rafael, você que transmitiu conosco este jogão de bola, Nacional 1, Souza 0, Dinossauro estreando com derrota. Nós trazemos a sua avaliação, meu caro Bruno Bill Rafael, Bruno Repórter, o que só você viu de Nacional 1, gol do Jair, Souza 0, Bruno, boa noite. Olha, um abraço para você, meu caro garotão, um abraço para todo mundo que nos acompanha, boa noite. Olha, o que nós acompanhamos nessa primeira partida do Souza Esporte Clube no Campeonato Paraibano, na rodada 1 2024, foi um primeiro tempo muito positivo da equipe do Dinossauro, construindo boas jogadas, defensivamente não comprometia muito, o meio de campo estava concentrado, fazia perfeitamente as ligações, o ataque tentava imprimir muito mais agilidade com o Diego Ceará e também com o Michel Potiguar. Os atletas eles conseguiam se entender. O Souza foi muito mais tímido que o Nacional na primeira etapa. Em alguns momentos, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, o Souza deixou com que a equipe do Nacional gostasse do jogo, gostasse muito mais da partida, porque o Nacional chegava com muito mais facilidade, alguns erros defensivos que a partir desse trecho dos 30 minutos deixavam essa falha defensiva existia na equipe do Souza, mas o resultado não aconteceu no primeiro tempo. Aí nós partimos para uma segunda etapa que vem de uma adversidade. Durante um intervalo que durou pelo menos 30 minutos, uma confusão da torcida que prejudicou, eu creio que sim, porque o psicológico do atleta, esses fatores extra e que envolvem a torcida também ajudam a prejudicar ou ajudam de fato o atleta a ter cada vez mais concentração. Por isso que a gente pede muito a torcida no campo para apoiar a equipe. Então houve essa adversidade, a torcida invadiu o campo, essa informação que a gente tem, para tirar faixas da equipe do Nacional. A partida atrasou e muito. E aí o Souza entra dentro de campo no segundo tempo totalmente desconcentrado, extremamente diferente daquilo que foi na primeira etapa. O Nacional é quem domina o jogo do começo ao fim. As alterações a gente pedia desde o intervalo de jogo para que fossem feitas, principalmente a entrada do camisa 20 Allan Kalberg, porque do pouco que eu vi, do pouco que você também viu num amistoso contra a equipe do Pombal, ele conseguiu fazer boa diferença naquele amistoso, e aí a gente parte para, eu acho que os 21 minutos, entre 21 e 23 minutos, o Nacional de Patos, que era o dono do segundo tempo, consegue abrir o placar. E só após isso o Renatinho Potiguar acaba fazendo 3 alterações de uma só vez. E daí para frente foi muito mais um jogo de ataque da equipe do Nacional contra a defesa da equipe do Souza, que falhou em outras oportunidades. Nós tivemos um lance um pouco mais à frente, creio que depois dos 35 minutos já, onde a equipe do Nacional chegou muito bem para o ataque. Bruno Fuso, depois de uma falha defensiva enorme, o Bruno Fuso saiu durante 2 oportunidades, colocou a mão na bola e um ponto positivo do Bruno Fuso, porque não cometeu pênalti em momento algum e nem houve reclamação quanto a isso, mas depois da sua saída o gol ficou aberto. E aí coube ao defensor que lá estava, não me recordo agora quem, de tentar tirar o gol, que eu acho que foi até um cabeceio do camisa 11, o Jair. Então ele faz o cabeceio, o defensor da equipe do Souza tira, enfim. Num plano geral, o primeiro tempo de se aplaudir da equipe do Souza, pelo menos até os 30 minutos. Mas de lá para frente, até a segunda etapa, foi um time totalmente diferente, desconcentrado. Agora, depois dessa derrota, resta saber o que vai ser feito durante o treinamento da equipe do Souza, o que vai ser conversado, o que vai ser ajustado, porque é necessário esses ajustes, como vai entrar, se vai permanecer com esse mesmo time, se vai mudar a formação tática, porque é uma equipe um pouco mais para frente dessa que o Renatinho colocou dentro de campo, mas não surtiu efeito. Contra o Nacional, acabou se concentrando totalmente. Agora, defensivamente, uma coisa que eu vou até copiar o que o Júnior falou com a gente, nosso amigo Gavião, no grupo. Desde o ano passado, o Souza vem sofrendo muito com a questão da defesa, que acaba se desconcentrando, acaba fazendo com que o adversário goste muito do jogo naquele trecho final da defesa da equipe do Souza. Então, isso tem que ser consertado. Isso tem que ser feito muito mais, com muito mais prioridade durante a semana pelo Renatinho Potiguar. E vai enfrentar uma equipe que venceu bem o 13.
O Serra Branca é o próximo adversário do Souza, no próximo domingo, dia 28, se eu não estou enganado, no estádio Marição, creio eu que às 17 horas. Então, o Serra Branca, que é uma equipe que tem um investimento interessante e que mostrou para a equipe do 13, e não só para o 13, que jogou no Almeidão, porque estava pagando uma perca de mando de campo. Mas mostrou não só para o 13, mas para as demais equipes da competição neste ano, que não vêm para brigar pelo rebaixamento. O Serra Branca mostrou, pelo menos nesse início de campeonato, que vem para brigar com as equipes que estão lá em cima. Venceu por 2-0, é o adversário, e o Souza, por mais que seja muito forte dentro do Marizão, tem que entender em mais uma temporada que só pontuar dentro de casa nem sempre ou quase nunca é necessário apenas isso para você ter um saldo positivo no final do campeonato. Um avanço para a próxima fase e mais para frente também na fase liminar. É claro, porque uma coisa depende da outra. Então, tivesse hoje saído com um empate lá de Patos, já seria um ganho a mais e poderia até sair na frente em relação aos demais adversários que não pontuaram lá na frente após as demais rodadas. Porque no campeonato como o Paraibano, às vezes um ponto conquistado fora de casa no começo da competição pode fazer diferença lá na frente. Muito bem, gente. Tá aí o comentário do repórter do povo, repórter Bruno Bill Rafael. Ele que comanda com o Gavião Bezerra de segunda a sexta-feira na Progresso, o melhor na Angelim 102,3 FM. A resenha Bola em Jogo de segunda a sexta-feira às 18 horas no YouTube Garotão TV na Angelim 102,3 FM. Grande Bruno